Olá, boa noite, uma ótima noite para você que está em casa. Hoje o Sociedade em Questão está no ar nesta segunda-feira, comigo, com o Robson. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que está em casa. A partir de agora, a Sociedade em Questão, trazendo para você assuntos de seu interesse que vão agregar conhecimento e muito mais ainda na sua semana aqui na Fonte TV, feita exclusivamente para você. Olha, hoje a gente tem, é claro, o prêmio, que a gente já estava há algumas semanas lançando aqui para você, te mostrando que é um lindo tablet, maravilhoso para você levar para casa. Mas você tem que participar da nossa enquete, como sempre, toda semana. Hoje você pode levar, é só você ligar 84010508 e responder a nossa enquete de hoje, não é isso, Robson? Muito simples, clara e objetiva. A falta de amor no casamento leva à traição? O que você acha? Pelo e-mail você também participa, Sociedade em Questão, @redefonte.com, e pelo Twitter, @Sociedade em Questão. Estamos online aqui para responder você. Com certeza. E olha, no Sociedade em Questão de hoje, nós vamos saber quais são as doenças do coração e como fazer para preveni-las. Exatamente. Vamos falar também sobre a importância do perdão no relacionamento a dois. Também vamos falar também um pouco sobre prostituição, o quanto a prática de comprar sexo pode destruir a família. É terrível isso, né, Mariana? E para encerrar, música boa para você com a cantora Maria Eugênia. Tudo isso agora no Sociedade em Questão, que já está no ar. A gente conversa agora com o cardiologista, doutor e professor Abraão Afiuni Neto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Sociedade em Questão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na rede Fonte da Vida. Sem dúvida é importante trazer os conhecimentos da cardiologia moderna. Bem moderno, né, doutor? Quando a gente viu nesse VT anterior, hoje em dia a medicina nessa área tem evoluído bastante, né? Sem dúvida, a medicina hoje ela tem evoluído muito, principalmente na área da tecnologia. Sem dúvida, esses procedimentos que não eram feitos há 10 anos atrás, hoje são realizados e melhorando realmente a qualidade de vida e as condições realmente, porque as cirurgias cardíacas que já vêm de vários anos, elas continuam sendo feitas, mas hoje alguns pacientes se beneficiam de outros tratamentos intervencionistas, mas também com menos risco de vida. Para a gente iniciar a nossa conversa aqui, quais são as principais, para quem está em casa, identificar talvez alguns sintomas, as principais doenças do coração que podem acometer o coração? Bom, o coração é um órgão nobre, como já foi dito anteriormente, e sem dúvida podemos ter várias patologias que acometem o coração. Das grandes patologias que acometem o coração hoje, nós podemos dizer que existe uma patologia importante que não é vista, não é muitas vezes sentida, que é a hipertensão arterial. A pressão alta hoje é um problema de saúde pública. Nós temos 30% da população brasileira tem hipertensão e as pessoas geralmente não têm sintomas, são hipertensas. E a hipertensão, quando não tratada, ela pode ser um risco para as doenças do coração. E além disso, a hipertensão associada a outros fatores de risco, como colesterol aumentado, como sedentarismo, como estresse e outros fatores de risco, tabagismo, eles levam realmente às doenças mais importantes do coração, que é sem dúvida a doença arterial coronária, que é o entupimento das artérias coronárias, levando realmente ao infarto agudo do miocárdio, muitas vezes tratado, diagnosticado e tratado a tempo, ou muitas vezes levando à morte súbita, como ocorre na maioria das vezes, muitas vezes não dando chance a essas pessoas de serem tratadas. A hipertensão arterial, e a gente tem visto justamente pelo fato de hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças não terem hábitos saudáveis de alimentação e de exercícios físicos, isso tem prejudicado, tem feito com que crianças cada vez mais cedo tenham esse problema também, né? A sua questão é muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam que a hipertensão arterial, logicamente, ela só vai se aparecer lá para os 20, 30 anos de vida, mas sem dúvida
hoje, cada vez mais precoce a hipertensão tem aparecido, justamente porque hoje, cada vez mais, a alimentação errada, as crianças alimentam mal e, sem dúvida, também evitam esse exercício físico. Hoje, ninguém mais faz exercício físico, as crianças usam hoje o computador, os videogames, e isso realmente é maléfico para as crianças. Além disso, a alimentação que antigamente a criança levava a sua lancheira para a escola, levando o seu lanche. Hoje não, hoje ela compra o lanche dela, que é um lanche gorduroso, rico em gordura saturada. Então nós temos hoje as diretrizes nossas, a gente tem mostrado isso nos congressos, que cada vez mais, e nós temos agora uma lei, que talvez ela vai ser lei, a gente está tentando, que é a lei do sal, que já está no Congresso, para a gente tentar diminuir o sal na alimentação. Por que isso? Porque veja bem, você não consegue proibir sua criança de começar a usar o saleiro. Eu acho que se a gente conseguisse, pelo menos, evitar que se coloque o saleiro nos restaurantes, você vai diminuir muito a hipertensão arterial, porque o sal faz parte da hipertensão arterial. Olha só, interessante esse assunto aqui. Agora, já entrando ainda nesse segmento, o senhor pode definir para a gente o que seria uma cardiopatia? Bom, cardiopatia é o termo genérico para todas as doenças do coração, cardiopatia. A cardiopatia pode ser hipertensiva como eu disse, pela hipertensão arterial, pode ser uma cardiopatia congênita, como as doenças que acometem as crianças, quer dizer, congênitas, muitas vezes por não fechamento de um pertúito, que é fechado depois, como foi visto pelo vídeo, ou também cardiopatias, além da hipertensiva, cardiopatias, por exemplo, da doença de Chagas. A doença de Chagas é uma patologia muito comum ainda no nosso meio, e ela leva a uma cardiopatia chagásica. Então o termo cardiopatia, ele é designado para todas as doenças do coração. Então nós temos as cardiopatias, então quando você tem um coração que é cometido, temos as cardiopatias, por exemplo, idiopáticas, por exemplo, um paciente que tem uma doença do coração que você não acha a causa. Temos as cardiopatias alcoólicas, então tudo isso leva a cardiopatias. Nós temos uma pessoa para participar ao vivo, inclusive talvez fazer uma pergunta para o nosso cardiologista, professor, doutor Abraão Afiuni Neto. Você que quer participar, é só ligar, 3254-1079, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida aqui. Vamos ver quem é. Alô, boa noite? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Eu gostaria de saber mais um pouco sobre o prolapso da válvula mitral. Quem está falando? Lucia, aqui do Jardim Nova Esperança. Tá ótimo, Lucia. Obrigada. Doutor. Luci, essa pergunta, eu acho que nos 15, 20 anos que eu vou em televisão, sempre ela surge, o prolapso da válvula mitral. E é muito interessante a gente sempre respondê-la, porque não é uma doença. O prolapso da válvula mitral, ele foi feito o diagnóstico com o surgimento de um aparelho chamado ecocardiograma. Nada mais é do que a válvula mitral, uma das válvulas do coração, ela não se fecha direito e ela muitas vezes não coapta direito as bases. Então, geralmente o prolapso da válvula mitral não é uma doença geralmente. Então, o achado muitas vezes ocorre mais nas mulheres e é geralmente o coração quando a válvula mitral não se fecha direito. Pode acontecer que esse prolapso com o tempo leve a uma insuficiência mitral, mas geralmente é benigno, então muita tranquilidade, porque essa pergunta muitas vezes vai no médico e o médico fala, você tem um prolapso da válvula mitral. O nome já é muito assusta, bonito, né? Mas graças a Deus, prolapso só por si só, ele não é uma doença. Tá certo, Luci, pode ficar tranquila então. Tem mais ouvinte, telespectador para participar aqui com a gente. Alô, boa noite. Alô? Acho que caiu a ligação. Vamos tentar mais uma vez. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Caiu a ligação, se não deu, tenta novamente. Pra gente, então, 3254-1079, você liga e participa, e a gente vai ter um prazer de conversar e de passar a sua pergunta para o doutor Abraão. Doutor, o senhor havia falado sobre esses avanços da medicina, né? Hoje em dia, aqui em Goiás, como é que o senhor avalia o sistema de saúde, esses avanços que vêm aqui para o estado de Goiás? A gente tem aqui no estado à disposição esses mecanismos e tudo isso que tem no Brasil todo? Foi bom você colocar muito bem, né? Como é que você avalia o sistema de saúde? Qual? Público e privado? Pois é. Graças a Deus, nós temos hoje em Goiás
tudo que se tem fora, não só no Brasil. Hoje, só para seu conhecimento, a cardiologia brasileira é sem dúvida uma das melhores. Nós somos o terceiro país mais envolvido na cardiologia. E Goiânia, não ficamos realmente, sem dúvida, atrás de nenhum estado. Nós estamos equiparados a São Paulo e Rio de Janeiro. O que acontece, infelizmente, que esses benefícios maiores ainda não estão, muitas vezes, a par da população. Muitas vezes você... que utiliza o SUS. Do direito do SUS. Mas, sem dúvida, existe muita coisa que tem que ser falada. E a gente tem que realmente ressaltar de importante. Por exemplo, quantas e quantas pessoas têm marca-passo cardíaco, e a maioria dos marca-passos cardíacos, 99%, são pagos pelo SUS. Um marca-passo custa 10, 15 mil reais. Hoje temos os desfibriladores, que são aparelhos que dão um choque nessa pessoa para evitar que ela tenha uma morte súbita, que custam 25, 30 mil. Então, muitas vezes eu digo que o SUS ele é muito bom para pagar esses procedimentos, muitas vezes próteses, que são muitas vezes caras. Mas, infelizmente, o que eu digo que a nossa saúde ainda está falha é que essas pessoas consigam chegar a ter esse benefício. Então, infelizmente, uma pessoa para marcar uma consulta com um cardiologista, ela tem que passar por uma burocratização muito grande até chegar ao médico. Até conseguir chegar até esse atendimento especializado, tem que passar por conseguir Eu acho que essa burocracia tem que acabar. E, sem dúvida, outro dado importante que no nosso país nós não temos é prevenção. É muito mais barato ser prevenido do que você tratar a saúde. A gente vai falar sobre então, essa questão da prevenção mais, porque é importante falar sobre isso, né? Exatamente. Tem mais telespectador participando da Sociedade Questão. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Eneide. Eneide, fala de onde? Do Urias Magalhães. Do Urias Magalhães. A sua participação, Eneide? Eu gostaria de saber do doutor Abrão, eu ouvi dizer que existe um exame que não é invasivo para fazer um cateterismo sem precisar fazer o exame através de um catéter, ser invasivo, tipo um ultrassom. É verdadeiro? E aí, doutor? Veja bem, Eneide, né? O exame cateterismo foi até mostrado. O cateterismo é um exame para você ver as artérias coronárias, obstrução nas artérias coronárias, ou ver alterações também no coração. O que acontece? Hoje nós temos vários exames que têm especificidade ou que tenham sensibilidade, mas não chegam ao cateterismo. Por exemplo, alguns pacientes hoje não precisam fazer o cateterismo. Muitas vezes só cintilografia, você não precisa chegar ao cateterismo. Mas geralmente o padrão ouro hoje, que a gente diz, para você ver se tem uma obstrução e quantificar essa obstrução, ainda é o cateterismo. Logicamente, depende de caso para caso. Logicamente, existem hoje a angiotomografia, talvez seja, eu acho que é isso que ela está referindo, que é um exame novo que nós temos hoje, é a angiotomografia, que ela dá realmente diagnósticos, mas muitas vezes ela realmente não resolve o problema nosso, chegando muitas vezes a pedir o cateterismo. Então são casos diferentes. Que tem que ser avaliado pelo especialista. Depende realmente da avaliação do colega. Agora, o senhor havia falado anteriormente a respeito dessa prevenção, e inclusive era a próxima pergunta. Hoje em dia, no país, a gente gasta, o Estado, o país, o governo, gasta muito dinheiro com a saúde, com o pós, né? Já com a doença, já com os acidentes, já com todas essas doenças que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala de dengue, que é uma epidemia que a gente vive no país inteiro, e a maioria dessas doenças são evitáveis. E não fugindo disso, a cardiopatia, todas essas doenças que vêm do coração, são evitáveis também. Veja bem, quando você fala nessas patologias, são interessantes. Dengue, malária, elas são evitáveis, mas é difícil você evitá-las porque existe no meio uma pessoa que é o mosquito que vai transmiti-la, né? Agora, para nós, no caso, as doenças cardíacas, elas são muito mais fáceis de evitar, porque você não precisa de nada, você precisa de ter boa vontade, dinheiro que não que é destinado à saúde, ele chegue para a saúde.
Porque nós sabemos que a maioria da verba não chega para a saúde e quando chega, muitas vezes é mal pago o médico, mal pago o serviço. Então, a prevenção, você prevenir, você ter uma doença que tem 30% da população que é hipertensa e você não consegue fazer o quê? O diagnóstico. Porque se você diagnosticar esse paciente, você vai ter que tratá-lo. E para tratá-lo nós temos, por exemplo, na rede pública, ainda medicamentos, que nós temos hoje vários medicamentos novos que não tem na rede pública. Então é muito difícil. Eu acho que a saúde pública, como eu lhe disse anteriormente, em relação a alguns aspectos, como eu disse, marca-passo, graças a Deus, muitas pessoas não morrem porque existe esse benefício. Mas, sem dúvida, prevenir é muito mais fácil. Você prevenir tabagismo, prevenir hipertensão, prevenir alimentação, então tudo isso você diminui o risco de doenças cardiovasculares. Se você não reduz só doenças do coração, você reduz um problema sério. Eu não lhe disse, mas é importante falar isso, nós temos a hipertensão, a maior mortalidade de hipertensão nas mulheres não é do coração devido à hipertensão, é acidente vascular cerebral, derrame, que mata muito mais do que as doenças do coração. Então nós temos estatística para isso. Então os acidentes vasculares cerebrais ou derrames, como ditos pelas pessoas, são realmente a causa principal é a hipertensão arterial. Além disso, se você for num hospital e ir na sessão de hemodiálise, você vai encontrar de 10 pessoas fazendo hemodiálise, 8 são hipertensas. Então, a hipertensão leva a acometimento não só do cérebro, do coração, do rim, das vistas e as doenças cardiovasculares. Tudo isso que com um diagnóstico precoce a gente poderia evitar de chegar nessa situação mais grave, né? Que a gente tem que falar sobre isso. Tratar a hipertensão, tratar com medicamentos que nós temos hoje, que podemos controlar. Então, ter realmente o medicamento na rede pública, quando o paciente procure, muitas vezes não consegue chegar a pegá-lo, certo? E ter medicamentos que realmente a gente consiga realmente controlar a hipertensão arterial. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa prevenção. Tem mais telespectador para participar da Sociedade de Questão. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Nadir. Nadir, você fala de onde? Eu falo de Posse, Goiás. Um abraço todo especial a todos de Posse, Goiás, e registra aí a sua participação, pode fazer a sua pergunta. Doutor Abrão, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte: o uso de corticoide faz aumentar a pressão arterial? O uso do corticoide, ele pode aumentar a pressão arterial, mas logicamente, se uma pessoa é hipertensa, ela necessita de usar o corticoide, ela pode usá-lo controlando com os antihipertensivos. Logicamente, o uso rotineiro, de vez em quando, nas patologias muitas vezes reumáticas, numa pessoa que não tem hipertensão arterial, você pode usá-lo. Logicamente que não pode ser usado continuamente, você pode realmente levar a hipertensão. Porque o corticoide, ele é uma droga que retém líquido. Retendo o líquido, você vai aumentar o que é a carga hídrica, levando a hipertensão arterial. Tem muita gente para falar com o senhor aqui, então vamos atender mais um telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Rogério dos Santos. Rogério, seja bem-vindo no Sociedade em Questão. De onde você fala? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Abrão. Sim, fica à vontade. Eu estudo para concurso público na média de 8 horas por dia. Tomo muito café. O café em excesso faz mal para o coração? Tá ótimo, obrigada. Ô Rogério, primeiro, boa noite. Continue estudando. Esse país precisa muito das pessoas que estudam. O café, a cafeína, ela em grande quantidade, ela pode levar pessoas hipertensas a piorar a hipertensão. Mas nós temos estudos bem definidos que o café, ele até tem benefícios, alguns benefícios para o coração, a cafeína. Existem já estudos demonstrando isso. Logicamente, tudo em excesso, realmente, muitas vezes, o café em pessoas que são um pouco mais ansiosas e tudo mais, ele pode aumentar a frequência cardíaca e muitas vezes até levar um pouco a pressão arterial. Uma pessoa normal que usa o café moderado, ele até é benéfico. Existem até estudos mostrando o benefício do café. Interessante essa pergunta, né? Tem muitas outras curiosidades, agradecendo você, audiência do Sociedade de Questão, muitas e muitas ligações sendo registradas agora. Doutor, agora a alimentação é um fator importante para prevenir as doenças do coração?
Sem dúvida, eu acho que a alimentação é tudo. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, alimentação errada. Então, vejam bem a evolução hoje. Eu digo, eu já escrevi um artigo sobre isso, que a evolução ela é muito boa, mas ela veio trazer benefícios, mas malefícios. Então, hoje, a alimentação nossa, com um dia a dia corrido, nem em Goiânia mais, ninguém mais almoça em casa. Então isso é ruim, porque você não alimenta aquele alimento da sua casa, da sua residência. Então cada dia você come em um local e você não sabe como é que foi feito aquele alimento, qual que é a gordura que foi adicionada. Que gordura? É uma gordura saturada, muito saturada, é óleo, então isso realmente. E além disso, sem dúvida nós sabemos que as gorduras saturadas, ou as gorduras hoje chamadas trans, certo? Que são os piores, aqueles crocantes, tudo que tem crocante faz mal à saúde. Então é o mais gostoso. Aquilo que é o mais maléfico, é as gorduras trans. Então por que é que aquilo vende mais? Porque as indústrias colocam para ficar mais gostoso. Só que aquilo que é o mais maléfico é o que tem mais gordura saturada. Tá ótimo. A gente tem mais uma pessoa para participar ao vivo. Alô, boa noite. Alô? Alô? Oi, quem fala? É Valmira. Valmira, de onde você fala? Eu falo de Goiânia, tá da ótimo. Vila Bandeirantes. Qual a sua pergunta? Queria perguntar para o doutor Abraão, porque eu sou hipertensa. E tem uns dias já que eu estou sentindo uma dor no peito, assim, uma dor muito grande. Mas há 5 meses atrás, eu fiz todos os exames do coração e não deu nada. Só que essa dor, de uns 4 dias para cá, tá assim... Parece que ela está me martelando muito. Eu queria saber dele se eu tenho que tomar alguma providência de procurar um cardiologista, se bem que no sul está muito difícil de encontrar, mas eu queria saber dele se essa dor pode ser algum problema no coração. Tá ótimo, obrigada. Valdemira, né? Isso. A hipertensão arterial ela pode realmente ser um fator de risco, como eu já disse anteriormente, a doença do coração. Logicamente, você deve realmente procurar um cardiologista, controlar sua hipertensão, e essa dor, muitas vezes, ela pode não ser relacionada à doença coronária, mas, logicamente, se é hipertensa, é um fator de risco para a doença coronária, deve ser procurado. Só queria deixar agora registrado, aproveitar vocês, nós estamos estudando, fazendo um estudo pelo Ministério da Saúde, eu não sei se eu posso fazer isso. Fica à vontade. Acho que é importante até para a população, eu vou deixar um telefone, nós estamos envolvidos num estudo de pesquisa clínica, nós temos 2 centros em Goiás, na Faculdade de Medicina, no Anisrace, e eu coordeno um centro de investigação, é um estudo para a população que tem hipertensão ou está em uso de medicamento ou não. Esse estudo está sendo feito em 26 centros no Brasil, pelo Ministério da Saúde. Eu vou deixar o telefone 3224-4401, que possam ligar para as pessoas que trabalham com a gente nesse estudo. Tem outro telefone, eu não trouxe, mas esse estudo é interessante. Nós estamos tentando estudar pessoas que são pré-hipertensas, para ver se essas pessoas realmente vão ser hipertensas futuramente. É 3224-4401. 3224-4401, você pode anotar e entrar em contato. Agora, doutor, antes, a gente vai atender mais outra pessoa, mas a gente vai falar também um pouquinho desse grupo de risco, dessas pessoas também, quando elas devem procurar um cardiologista. Perfeito. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? É Altair. Altair, você fala de onde? Falo de Goiânia. Certo, qual o setor? Estou no bairro Goiás. Tá ótimo, qual a sua pergunta? Eu quero perguntar ao doutor Abraão, porque eu tenho arritmia, eu tenho uma arritmia cardíaca e quero saber se a ansiedade aumenta os batimentos, porque eu estou tomando medicamento e toda noite estou sentindo batimento, de madrugada eu sinto o coração muito acelerado. Tá ótimo, obrigada. A arritmia cardíaca é uma das alterações no ritmo do coração, que muitas vezes ela pode ser ou por doença de Chagas ou por alguma alteração no mecanismo eletrofisiológico do coração. Logicamente, nós sabemos que o coração, antes dele fazer o bombeamento dele, ele tem a função dele elétrica, que faz com que esse coração bombeie o sangue para a aorta. Então, o que acontece? Você deve procurar, se você está usando medicamento antiarrítmico, provavelmente você não deveria estar ainda sentindo
ou a medicação está em dose não correta, ou esse medicamento não está fazendo o efeito correto, desejável. Provavelmente deverá procurar um colega cardiologista que deverá realizar talvez um Holter, que seria um exame, você ficaria com ele 24 horas para ver se existe realmente a possibilidade do medicamento não estar fazendo efeito. Tá ótimo, a gente tem mais uma pessoa para falar conosco, Robson. Vamos falar então. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? A Marília. Oi, Marília, fala de onde? Asa Branca, Goiânia. Um abraço especial para todos de Asa Branca. Também a sua pergunta? É assim, eu dei toxoplasmose no olho, aí eu tive que tomar uma alta dose de corticoide. E nisso o médico passou um potássio, Risvolcar, para tirar o líquido que é retido, né? Só que estava me dando batimento, arritmia, porque eu estava sentindo o coração bater muito forte, meus lábios roxeavam, sentia pinicar e o coração bater na nuca. Nisso eu parei com o remédio, só que eu queria saber se pode ter causado algum dano, né? Você teve o quê? Teve uma alteração. O que eu entendi que você teve uma alteração no olho, não é isso? Foi toxoplasmose. 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 Exato. Você usou o corticoide e o colega passou para você um potássio, justamente porque o corticoide reteria líquido para você não ter hipopotassemia. Provavelmente essa conduta não deve ser correta, porque a gente não usa o potássio, a não ser quando o paciente expolia muito líquido para você usar o potássio, né? Talvez você deva realmente retirar o potássio e procurar um médico para ver, dosar o potássio para ver se esses sintomas são devido a uma hiperpotassemia. Talvez procurar um outro especialista para dar um outro diagnóstico. Ou cardiologista ou um clínico geral. Tá ótimo. Doutor, a gente estava falando a respeito dessa prevenção e também do diagnóstico precoce que pode evitar que a pessoa chegue até a morte, que isso piore ainda mais o quadro dela. Com quantos anos a pessoa precisa começar a ir no cardiologista e com que frequência ela precisa ir? Se eu fosse um médico que queria pacientes, eu ia falar aqui todo dia, né? Brincadeira. Eu acho o seguinte, nós sabemos hoje que as doenças do coração, um dos principais focos é o fator hereditário. Então, o fator hereditário, quem tem hereditariedade, tem pai ou mãe que tem doença do coração, principalmente quem tem pai com hipertensão ou mãe com hipertensão, sem dúvida deve procurar mais precoce o cardiologista, até para ver se é hipertenso ou não. Porque quem tem pai ou mãe hipertenso vai ter realmente hipertensão, provavelmente, certo? Então, o que a gente diz? Pessoas que têm fatores hereditários, com 30 anos, talvez já procurar um cardiologista. Existe aquela pergunta também, quando procurar um cardiologista para fazer um check-up? Lógico, o check-up cardiológico, ele tem pessoas que procuram com 30, cada mais vezes precoce e, sem dúvida, os fatores de risco. Então, quem tem fatores de risco maiores, quer dizer, é diferente de uma pessoa que é obesa, que tem diabetes na família, que tem hipertensão na família, de uma pessoa que não tem ninguém na família que tem obesidade, ninguém tem diabetes e não tem ninguém pressão. Então, são duas coisas diferentes. Então, fatores de risco e fatores hereditários. Quem tem fatores de risco? Quem é obeso, quem alimenta mal, quem tem estresse, quem fuma, é lógico que esse tem que procurar muito antes. Quem não tem, procura. Nesse fator que o senhor está citando aí, por exemplo, a situação de Chagas, ela pode ser hereditária também? Não. A doença de Chagas não. A doença de Chagas não é hereditária. Essa não. A doença de Chagas é pela picada do barbeiro, quer dizer, a transmissão é pelo barbeiro. Existem alguns relatos de transmissões através do sangue, né, que muitas vezes transfusões sanguíneas, antes quando não se fazia a avaliação do sangue antes de transfundi-lo, hoje não. Hoje, mas há 15, 20 anos, nós conhecemos pessoas que tiveram Chagas por transfusão sanguínea, mas hoje não. Hoje existe segurança total. A gente fala muito em incentivar as pessoas a praticar exercícios físicos. Antes dela entrar na academia, ou mesmo fazer aquela caminhada do dia a dia, ela precisa procurar um cardiologista? Independente da idade? É o caso da senhorita. Pois é, que eu fiz a pergunta até antes da gente começar. Eu acho que deve.
Eu acho que deve, por quê? Porque o que acontece? A pessoa vai fazer uma atividade física que nunca fez, você não conhece o organismo, não conhece o coração dela. Então é importante ela procurar, não precisa procurar o cardiologista, se tem 25, 30 anos, vai num clínico mesmo, ele examina você, pede pelo menos um eletrocardiograma. Você vai fazer uma atividade mais forçada, aí sim necessita de um teste ergométrico, porque uma coisa é o coração em repouso, uma outra coisa é o coração em exercício. Eu não posso pegar uma pessoa de 50 anos e liberar para ela fazer uma atividade física só com eletrocardiograma. Eu preciso fazer a avaliação mais completa. Lógico, estou falando pessoas que são mais novas, 25, 30 anos, procura pelo menos um médico. Não precisa ser cardiologista. Se não tem, procura um clínico, que ele vai pedir um eletro, vai examiná-la pelo menos e ver que não tenha nada. Agora, se tem fatores de risco na família, aí sim a conduta é procurar realmente fazer uma avaliação mais completa. Tá ótimo, então. Muito obrigada, doutor Abraão, pelos esclarecimentos, e as portas estão sempre abertas, a gente vai convidá-los mais uma vez, tá? Eu realmente, eu me sinto tão bem, eu até falei para a minha que me convidou, que eu tinha um compromisso de vir aqui, porque uma vez me convidaram, eu não vim. Eu praticamente todas as televisões, rádios, eu vou, participo, com a maior boa vontade, porque além de ter 32 anos de cardiologia, professor em 2 faculdades, ter formado vários médicos, eu me sinto gratificado em responder essas perguntas. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa população ainda ela não tem condições de informações desse tipo, e não tem nenhum programa que a gente vai que não ficam 50, 60 perguntas sem responder, no mínimo. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas são carentes. Infelizmente, né? A população. Hoje, você saiba, nós temos as sociedades de especialidade que fazem essas campanhas para esclarecimento, mas se não, o governo não faz isso, é o que eu falei. A gente tem que investir em prevenção. E prevenção se faz prevenindo, e o governo devia fazer isso. Como ele não faz, a gente tenta fazer isso. Com certeza, a gente tenta fazer o nosso papel aqui também, trazendo especialistas como o doutor Abraão para tirar as suas dúvidas. A gente promete que vai trazê-lo mais vezes, né, Robson, para tirar mais dúvidas de todo mundo. Obrigada, viu, doutor? Eu gostaria até de fazer o desafio de a gente fazer um programa aqui, eu mais uns 2 colegas cardiologistas, para responder as perguntas de outras áreas. Por exemplo, arritmia, teve pergunta de arritmia, quer dizer, uma pessoa que é um médico de arritmia, outro cateterismo, então, porque aí sim seria um programa interessante de uma hora e meia, mas para a gente responder mesmo e tentar realmente mostrar para a população o que tem de novo na cardiologia, o que existe. Nós vamos sugerir a nossa produção, né, Mariana? Com certeza. E o Sociedade de Questão volta daqui a pouco trazendo mais informação para você, não sai daí. E a gente continua trazendo mais assuntos interessantes para você. Em algum momento da vida, todas as mulheres já desejaram ser uma prostituta. Olha só que polêmica. Essa é a tese da psicanalista gaúcha Eliana Galigares, né, que, baseada em relatos e pacientes, escreveu o livro Prostituição, um Eterno Feminino. Ela diz por que essa fantasia está ligada ao desejo de conquistar a liberação sexual e a entrega sem limites. Mas, por outro lado, essa prática de relacionamento com prostitutas não é aceita pela sociedade e, quando descoberta, pode trazer problemas sérios para a família. Vamos falar um pouco mais sobre este assunto com a socióloga Eline Jonas e também com a psicóloga e coordenadora do Programa Interdisciplinar para Mulheres e Pesquisas da PUC Goiás, Gabriela Assunção Alvarenga. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, um tema polêmico, né? E uma pesquisa polêmica que a gente trata aqui agora. Em primeiro lugar, Gabriela, como é que você acha que realmente essa pesquisa, você acha que reflete a realidade? As mulheres lá no fundo têm, ou tiveram, ou vão ter em algum momento essa vontade de ser uma prostituta? Bom, se a pesquisa foi realizada, nós temos dados, com certeza, científicos, com a base que ela utilizou. Ela realmente afirma a respeito desse desejo, e é bom lembrar de algumas fontes que podem
levar a mulher à prostituição. Então, uma das fontes, por exemplo, pode ser sim, né, essa questão da liberação sexual, pode ser também por questões financeiras, e nós temos várias fontes. Então, por que a mulher desejaria? Né, o que está por trás dessa escolha da mulher? Então, o que essa pesquisa demonstra, talvez em relação a esse desejo, qual é esse desejo e o que levaria à prostituição? Seria um aumento da sua questão financeira ou seria realmente essa liberação sexual? Então, requer avaliar qual é esse desejo. Será que esse desejo também não está presente em outras mulheres, se for fazer uma avaliação? Eline, você concorda com isso? Olha, eu queria resgatar um pouco a história, né? E a gente sabe, do ponto de vista da liberação sexual, né? A repressão sexual que a gente vive na sociedade hoje, está ligada à questão da prostituição também, né? São valores, preconceitos que são desenvolvidos numa sociedade patriarcal, onde o poder do macho é o que prevalece, porque os que mais condenam e abominam a prostituição são os homens. São os homens na sociedade. Por quê? Né? Quando a gente vê os projetos que existem de políticas públicas no Congresso Nacional e outras iniciativas, onde é o espaço para isso? É o espaço onde predominam os homens, onde engavetam toda a questão, toda a discussão sobre, no fundo, que passa pela sexualidade. Então, a grande questão de fundo é a questão da liberação sexual, né, e da sexualidade. Existe a prostituição porque existe a monogamia. Né? Nós sabemos que a monogamia ela foi instituída na sociedade, na antiguidade, e a prostituição, portanto, a partir daí, né, ela passa a existir como uma das mais antigas, que a gente poderia chamar profissões. É a prostituição. Por outro lado, na Idade Média, nós vamos ver o afunilamento da repressão sexual e da sexualidade, principalmente adotado, né, e pregado pela Igreja Católica. E até os nossos dias nós vivemos os resquícios disso, sob forma de quê? Do preconceito, da discriminação, né, por outro lado, é do mal necessário. É o mal necessário. Mas por que é o mal necessário? Né? Porque existe a repressão sexual e o condicionamento da sexualidade a determinados padrões que não são padrões que refletem a liberdade do direito de sentir o prazer. Certo. Agora, eu vou perguntar aqui para a Eline Jonas, em questão da mulher, Eline, vamos para o lado de... Oi? Gabriela. Gabriela, perdão. Gabriela, isso. Em questão da mulher, quando ela vai para o lado, vamos para o lado de fantasia, quando ela tem essa fantasia, isso é porque causa uma sensação de liberdade maior? Como é que funciona isso? Bom, inicialmente, tem alguns estudos também que falam, vamos basear em alguns estudos que foram de encontro a algumas mulheres que trabalham no mercado sexual e elas foram questionadas a respeito dessas fantasias, se a sua profissão também permitia que ela realizasse algumas fantasias dentro desse contexto de liberação sexual. Sim, algumas responderam que realmente, neste contexto, elas poderiam sim realizar algumas fantasias que elas tinham. Contudo, com a prática dessa atividade no mercado, existe um outro lado, que é chegar a um ponto em que essa liberação também está sujeita àquilo que o parceiro deseja. Porque é um aquilo cliente. que o cliente deseja. Então, que liberação é essa? Elas chegam a se questionar, depois de um tempo de atividade, que liberação que seria essa? Porque ela também está sujeita àquilo que o cliente quer, ou aquilo de acordo com o tanto que esse cliente paga. Então, isso é questionável. Então, eu poderia dizer que, a princípio, sim, mas depois da prática, essa liberação também está submetida a essa relação financeira da prostituição. A mulher imagina que, pelo fato, inclusive, que a Eline falou, que essa profissão hoje em dia é um mal necessário, que os homens são os que mais questionam e acham errado, né, que criticam, mas são eles quem procuram, né? E a mulher vê que o homem gosta ou se acha atraído por mulheres desse tipo e ela acha que deveria também ser daquela forma para ter mais atenção?
Ela poderia pensar nisso por causa disso ou não? Bom, nesse sentido também da conquista, de realmente viver esse sonho que nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade machista, racista, classicista, a mulher com aquele sonho, muitas vezes já criada ali no ambiente social de viver o sonho da princesa, de encontrar o príncipe encantado. Então, até em alguns artigos publicados, elas falam disso também, que elas chegaram a esse caminho e chegaram a essa situação de procurar essa conquista e de terem até vivenciado histórias com alguns clientes nesse sentido. Agora sim, eu vou perguntar para a Eline, Jonas, referente a essa situação da mulher, Eline. Tudo bem, ela é prostituta, faz todo o serviço que ela tem que fazer, mas a questão do vazio que fica, porque ela estaria, na verdade, satisfazendo o parceiro, mas ela satisfaria a si próprio? Como é que funciona? Porque nós estamos falando de mulher, né? Isso. A partir dos anos 2000, o Ministério do Trabalho já tem a classificação do trabalho legal da prostituta. E prostituta é o homem, a mulher, né? E vai por aí. E quem presta o serviço. Então, não é só a mulher. Homens também se prostituem. Então, nós temos que uma outra categoria hoje, uma outra compreensão no campo, nesse campo, né? Então, o que é vazio? Se nós formos fazer uma pesquisa, e a gente tem vários tipos de... Que prostituta nós estamos falando? Qual? Aquela pobre, negra, que vai lá, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, que está lá no Dergo. Nós estamos falando da prostituta aqui, está nos hotéis de luxo, servindo às autoridades. Qual delas que nós estamos falando? Então, no fundo, o vazio, eu acho que é o do nosso imaginário. Porque as que são profissionais mesmo, elas dizem que tem prazer em prestar esse serviço, e algumas delas são casadas, têm família, e o companheiro sabe que elas se prostituem. É uma fonte de renda para a família. Né? Então, é muito relativo, porque também a mulher casada, monogâmica, que fica em casa, hoje, talvez, seja a que mais sente o vazio. Quando ela não pode ser profissional, né? Está no mercado de trabalho, está em casa fazendo serviço doméstico, sofre violência, ela vive o vazio. Então, esse vazio do imaginário nosso em relação ao amor, né? Ao amor romântico, ou seja o que for, na verdade, depende das pessoas. Nós criamos isso como um elemento para contestar e questionar a profissão, né? Que hoje é profissão. O Ministério do Trabalho considera como profissão, elas podem ter carteira de trabalho, ter assistência do serviço público, ter a carteira registrada, aposentar, contribuir para o INSS. Então, é muito relativo, né, a gente dizer que existe o vazio. Tá ótimo. A gente vai falar até mais sobre essa questão das mulheres que são casadas, para falar com a Gabriela. Mas tem uma pessoa para participar ao vivo, vamos ver o que deseja. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Maria José. Maria José, de onde a senhora fala? Eu falo do setor oeste. Tá ótimo. Qual a sua pergunta ou a sua opinião? Eu acho que dizer que toda mulher tem desejo de ser prostituta, eu acho que é um engano total. Porque a mulher, com certeza, quase todas têm desejo de se casar, de ter seus filhos, de ter seu marido, ter seu amor. Mas ser prostituta, esse livro aí, de não sei quem é essa autora aí que diz que toda mulher tem desejo de ser prostituta, eu acho que está completamente enganada. Essa pesquisa dela é falsa. Eu acho que essas duas senhoras que estão aí questionando também, eu acho que elas também acho que estão de acordo comigo, porque não é possível que toda mulher quer ser prostituta, sendo que já foi até feito também um estudo de que mulheres que são prostitutas e que dão mesmo para ser prostitutas são as mulheres de menor QI que existe.
Então, tem muita mulher inteligente, mulher estudando, mulher que quer ser ativa na sociedade como colaboradora. Então, eu acho que toda mulher não quer ser prostituta, não. Sinto muito, mas eu sou contra essa pesquisa e acho que está completamente errada. Obrigada pela participação. Até pegando um gancho no que ela falou, Gabriela, e também no que a Eline disse, de que existem mulheres que são casadas, que o marido sabe, até outros talvez não saibam, mas alguns maridos sabem que ela faz programa, que ela se prostitui, mesmo assim isso é uma coisa normal. E existem, e ela estava falando a respeito de mulheres que têm um QI menor e tal, mas hoje a gente sabe que existem universitárias, pessoas formadas que se colocam nessa posição de serem prostitutas. E aí? É uma mulher que é casada e que tem filho, e uma mulher que poderia ter uma profissão diferenciada, que poderia não precisar se prestar a questões que ela talvez seria degradante, seria humilhante para uma mulher passar, e ela escolhe isso. Bom, aí nós temos que avaliar algumas questões. Será que com a atividade no mercado sexual, qual é o valor que ela vai ganhar? Então, vamos pensar aqui numa situação, até que a Eline já citou, a situação do Dergo. Nós temos mulheres que trabalham lá nessa atividade sexual, elas ganham cerca de R$ 25,00 por programa, um programa simples. Elas ganham cerca de R$ 25,00. Por esses programas, R$ 8,00 em geral fica com esse cafetão que coordena a atividade delas. São mulheres que saíram do interior. Muitas dessas mulheres, eu não gosto de generalizações, então eu não posso dizer que todas são assim, eu conheço algumas, vieram do interior, estão exercendo sua atividade. Então elas ganham isso, elas fazem cerca de 8 a 10 programas por noite. Elas têm a liberdade de trabalhar 3 vezes por semana, né, em horários alternativos, e esse é um ganho que em algumas outras atividades elas não terão. Mas vamos pegar então uma mulher que está estudando, que fala mais de uma língua, e muitas vezes ela decide se deslocar inclusive para outro país para exercer essa atividade no mercado sexual. Então, dentro da autonomia de escolha que essa mulher tem, ela opta por essa atividade no mercado sexual. Então, eu estou pensando aqui do ponto de vista financeiro. Certo. Agora, a Eline citou em questão das mulheres que são casadas e, porventura, praticam isso com consciência do marido. Isso não traria para o lar, para o casamento, Eline, uma certa desvalorização do próprio lar, a constituição da família? Não traria um colapso assim, podendo chegar ao ápice do extremo e até terminar esse relacionamento, uma família constituída, se desviar todo mundo ali? Se a gente entende, né, que é uma profissão legalizada, instituída, com deveres, direitos e tudo mais, que qualquer profissão, o que é que você executa nessa profissão? É normal. É como uma mulher que sai para trabalhar como professora. Para esse casal é normal. O que eu queria assim, acentuar aqui, que eu não queria ver ou deixar passar para o telespectador ou para a telespectadora uma visão preconceituosa. Não é que eu seja contra ou a favor. A gente não faz discussão nenhuma sendo contra ou a favor. Nós temos que analisar o fato. Esse é um fato. Tem mulheres que são casadas, têm filhos e se prostituem como profissão. E vivem assim. A estrutura do lar dela faz parte, essa atividade dela, profissional, faz parte dessa estrutura. E o que a gente tem que registrar, que é muito mais do que isso, é que isso é uma resposta da sociedade a uma reivindicação dessas mulheres organizadas a partir dos anos 60, 70 no Brasil. E só o Estado brasileiro só se deu conta ou respondeu a essa reivindicação dessas organizações. Acontecem em seminários nacionais, elas têm entidade sindical, né, e são organizadas. Agora, o que eu penso é que nós não podemos nivelar, né? Nós temos prostitutas que a gente chamaria de primeira classe. Na universidade onde eu dou aula, existem meninas que fazem curso superior e são garotas de programa. E não escondem que são. Existiu uma época que um cafetão em Goiânia, ele trazia meninas do Nordeste, ele foi inclusive preso, né, trazia meninas do Nordeste por conta
Tinha uma casa onde ele trancava essas meninas e elas iam para a universidade, estudavam vários idiomas, quer dizer, formava para depois ele desfrutar. Isso é ilegal, isso é crime. Então são duas situações, é você explorar o trabalho, que seja qual for, do outro, né, nessa condição da prostituição, e das pessoas terem a opção, né, elas não tinham outra opção, elas não podiam sair de casa. Saíam, tinha o carro que levava na universidade, trazia, ele organizava os programas, elas iam para os programas com guarda-costas e voltavam para casa trancadas. Certo. Elas denunciaram isso. Então são situações diferenciadas daquela que faz a opção. Tem mulheres que fazem opção, como homens também. Agora, uma pergunta rapidinho, Mariana, para a Gabriela. Gabriela, em questão, a gente falando desse caso, né, da mulher casada, constituindo família, na sua opinião, é um exemplo para os filhos isso? Não seria bom, seria legal? Como é que tratar essa situação? Antes de você responder, a gente tem uma pessoa para participar ao vivo, senão vai cair a ligação dela e ela não consegue falar. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Tudo bem? Tudo jóia. Eu não gostaria de falar meu nome, eu Tudo sou bem. psicóloga, Uhum. tenho 69 anos e ouvi a pessoa que ligou anteriormente com respeito ao assunto que está sendo falado. Sim. Eu tenho no meu consultório várias moças bem-sucedidas, filhas de família de classe média alta, que são garotas de programa. Uhum. Então, assim, há uns anos atrás, era distinguido quem era garoto de programa, ou quem era prostituição, sei lá, né, que eu acho que isso é discriminação, mas diferente das outras. Então, tinha a mocinha da família, tinha a mulher de família e outras coisas. Na realidade, estão fazendo programa porque gostam, por prazer por escolha pessoal. Tem moças que são formadas, né? E agora, a palestrante falando, eu também tenho casos de mulheres que são casadas, têm a sua família, né? Até o apresentador perguntou sobre os filhos, né? Sim. Os filhos não sabem, né? Mas elas são garotas de programa com a anuência do marido. Uhum. Então, assim, é um mundo diferente do que talvez eu, por exemplo, que tenho 69 anos, eu não vi isso lá atrás, né? Uhum. Com 30, né? Com 40 anos, com 25 anos. Mas hoje é frequente, né, essas pessoas nos procurar dizendo que ninguém foi empurrado, ninguém foi através do cafetão, ninguém foi porque o pai mandou fora de casa. Não, absolutamente. Moças muito bem formadas, bonitas. E são realmente, esse é o meu depoimento, que eu gostaria de contribuir com as duas visitas que estão aí, né? Que realmente o que elas estão falando é verdadeiro. Tá ótimo, obrigada pela participação. Gabriela, a resposta para a Então, pergunta Gabriela, como que fica o exemplo para os filhos? Na relação entre pai e filho, é difícil a gente dizer da ressonância dessa organização familiar. Então, essa é a realidade. Existem mulheres casadas que, como ela já disse agora no telefonema, com a anuência do marido, essa mulher está no mercado de trabalho sexual. E, realmente, a maneira como a família se coloca, eu vou responder essa pergunta fazendo uma reflexão. Muitas vezes, as relações, hoje, não só pela atividade que a mãe exerce, se essa for a atividade no mercado sexual, as relações dentro de casa, muitas vezes as relações são prostituídas. Muitas vezes um pai que sai para trabalhar o dia todo e ele só acerta ali com o filho no final o financeiro para pagar não sei quantas escolas, para pagar realmente inúmeras coisas para esse filho, mas não estabelece um contato com o filho, não sabe das habilidades do seu filho. Esse pai também com dinheiro ele está sustentando uma relação. Então, as relações, elas podem estar prostituídas. Não só o fato dela participar desse mercado sexual poderia dizer que ela vai desestruturar essa família. Se já existe uma consistência da decisão entre a mulher e o seu marido dentro de casa, nós já temos uma estrutura nesse lar. Então, a ressonância é cada caso analisado. A gente tem outra pessoa para participar ao vivo, a última nesse bloco. Vamos ver quem é. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Juliane. Juliane, você fala de onde? Goiânia. Tá ótimo. Qual a sua participação, a sua pergunta? Então, eu queria saber das psicólogas o que fazer no caso das esposas, mães, profissionais
que têm essa dúvida dentro de si, porque eu sou esteticista há muito tempo, e o que eu mais ouço das mulheres é, eu tomei essa atitude por insatisfação própria, ou eu tomei essa atitude porque eu não estava feliz no meu casamento. Será que não seria o ponto do autoconhecimento, da autoanálise, da pessoa realmente partir para uma separação, ao invés dessa prostituição? Tá ótimo, obrigada pela participação. Qual das duas quer responder? Bom, tomar uma decisão, né, não se sentir satisfeita no casamento, que pode ser um argumento dessas mulheres que assumem, e aí não é consenso, né, não é consenso com o companheiro dela. É um direito que ela tem, não se sentir, quer dizer, buscar uma alternativa para se satisfazer sexualmente, né? E nós estamos falando numa sociedade que reprime a sexualidade. Nós temos meninos e meninas com papéis sociais diferenciados, e nós vimos agora, recentemente, toda essa discussão sobre orientação sexual, né, sobre a questão do casamento homoafetivo, que tem um preconceito em torno disso. Então, nós vivemos numa sociedade que é definida como heterossexual, e qualquer coisa diferente do casamento monogâmico e da heterossexualidade gera a dúvida nossa, né, de que como é que fica, né? Se não é como eu, então não é. E nós não podemos analisar o mundo, principalmente do ponto de vista científico, como com valores preconceituosos, né? Nós temos que entender essas relações. Então, não é por falta de autoconhecimento, né? São experimentações e decisões que as pessoas tomam por orientar a sua vida. Né? Agora, seria interessante que a gente tivesse uma garota de programa aqui, né? Ou uma prostituta aqui, de uma associação delas, para dizer para nós, de fato, o que é mesmo, né, que elas discutem nos espaços que elas têm constituídos. Agora, mais uma vez, eu queria reforçar. Existe essa menina bem formada, que ela é garota de programa. Existe essa que é casada, que consensuado com o marido, ela faz seus programas. E existe aquela que morre de fome e que não tem instrução, que vem não sei de onde, que mora na periferia e que faz a opção, aí entre aspas, né, porque ela não tem condições de sobrevivência por uma situação que ela vive, a violência, ela é degradada, né, ela se submete a coisas assim horríveis. E nós temos entidades de mulheres que têm trabalhado nesses locais. Elas são exploradas pelo cafetão, né? Elas não ganham, o que elas ganham ganha boa parte, fica para esses alojamentos que são pocilgas, né? E aí a gente vê, né, o tratamento do Estado, por exemplo, né? O Estado tratava a prostituta, até um determinado momento, como caso de polícia. Só depois dos anos 90 que nós conseguimos fazer avançar no sentido de políticas públicas. Então, de orientar essas mulheres com o advento da DST-AIDS, né? Essa população foi o foco de intervenção do Estado na questão da saúde. Então, alguns grupos trabalham com essas mulheres no sentido de conscientizar, e aí eu não sei se a telespectadora falou da autoinformação, né? É autoinformação do quê? Né? Dos riscos que ela corre, né? Da necessidade dela se preservar, usar o contraceptivo, né? Ou usar os mecanismos para evitar ter doença venérea, ter a AIDS, né? Adquirir a AIDS nesse processo. E sabemos, por exemplo, que algumas fazem o depoimento, quando a gente trabalha lá nessa região do Dergo, elas são vítimas do horror desses senhores cafetões. E elas, às vezes, são obrigadas, quer dizer, passa lá um de bicicleta que saiu da obra, eu ofereço R$5 e é por R$5. Elas têm que aceitar um programa pelo preço que eles condicionam, porque elas são forçadas a fazer isso. Então, nesse caso, ela não fez a opção por prazer, não é uma opção profissional dela, é a única alternativa que ela encontrou numa sociedade que fecha todas as portas para ela.
Isso é terrível, na verdade. Não, né? é um horror, é terrível. Terrível. Né? Tá ótimo, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, viu? Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. É isso aí, nós voltamos daqui a pouco com Sociedade em Questão. Não sai daí. De volta com Sociedade em Questão pela Fonte TV, a gente quer corrigir, na verdade, retificar a informação passada no primeiro bloco, que nós entrevistamos o médico, né? O doutor Abraão, né? Ele passou um telefone, gente, o número correto de pesquisa de hipertensão do Ministério da Saúde. Anota aí, é 4101-6828. A gente havia passado o 3224-4401, mas não é esse. É o 4101-6828. Para você que se interessa em participar dessa pesquisa, é só ligar. Vou repetir, 4101-6828. E vai ligando e participando com o Sociedade em Questão, valendo para você um tablet de 16 GB. No final do programa de hoje, nós vamos sortear para você, respondendo a pergunta: a falta de amor no casamento leva à traição? Sim ou não? 84010508 pelo e-mail Sociedade em Questão, @redefonte.com, Twitter, @Sociedade em Questão. Você participa com a gente também. E olha só, segundo os dicionários, a palavra perdão significa conceder perdão, absorver, culpa, dívida, pena, desculpar e poupar-se. O ato de perdoar envolve tudo isso e muito mais. E quando se trata de relacionamento entre casal, saber lidar com os problemas diários e perdoar se torna muito importante para que haja harmonia na casa, harmonia na família. Nós vamos falar sobre este assunto com sugestão de pergunta com a psicóloga Sirene Aires Valadão e com o pastor, membro do Departamento do Aconselhamento Especial da Igreja Fonte da Vida, Antônio Ribeiro de Melo. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvinte, telespectador. É um prazer estar aqui. Boa noite, doutora Sirene. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Mariana. Bom, o Robson falou no dicionário o que significa o perdão e tudo isso. Agora eu quero perguntar para cada um dos dois, porque estão representando áreas diferentes, né? Para a psicologia, o que é o perdão? Como é liberar esse perdão? Como é perdoar para alguém? É difícil? Claro, acho que vejo que em qualquer que seja lidando com o ser humano, aonde quer que envolva o ser humano, existe relacionamento, existe, então, e tem sim a dificuldade de perdão, de liberar esse perdão, até porque isso faz parte do convívio humano, do relacionamento humano. Então é claro que assim, é muito complicado liberar esse perdão. E o que é importante também observar é que a pessoa que tem uma tendência a guardar ressentimentos, guardar mágoas, é uma pessoa que também tem essa tendência consigo mesmo. Então, quanto mais eu tenho dificuldade de perdoar alguém, eu também tenho dificuldade de me perdoar. E é muito mais fácil nós pensarmos que é muito difícil liberar perdão, também é muito mais difícil nos perdoar. Então, eu observo muito no consultório que muitas pessoas que chegam ali, elas chegam com muitos problemas ali com a família, no casamento e nas suas relações com os filhos, então com essas dificuldades todas. Mas também nós observamos que essas pessoas, elas também vêm com uma dificuldade enorme de estabelecer esse relacionamento também com esse nível de paz consigo mesmo. Então, ela traz consigo também uma dificuldade enorme em se absolver daquilo porque não tem como. Eu acho interessante que em algumas situações as pessoas dizem assim: olha, se eu olho para trás, eu não tenho nada do que me arrepender na minha vida. Muito complicado quando alguém diz isso, porque de fato nós somos humanos, na condição humana você está apto a ter uma situação qualquer que possa magoar alguém, que possa... Então, se você olha para trás, é natural que você tenha algo a se arrepender, sim. É natural que isso aconteça. E, às vezes, a dificuldade de se perdoar é muito grande. Então, quanto mais você tem dificuldade de perdoar o outro, nem sempre a pessoa percebe isso. Nem sempre, viu?
Você diz assim, talvez a pessoa que está ouvindo em casa fala, não, mas eu não tenho essa dificuldade, assim, eu não consigo me perdoar. Às vezes nós vemos pessoas assim que enfrentam problemas de saúde, inúmeras situações adversas, e porque elas não conseguem se perdoar. A dificuldade de se perdoar é enorme, de se absolver, e às vezes se coloca até numa prisão emocional, onde a pessoa não se libera. Agora, pastor, o fato da pessoa perdoar quer dizer que ela também esqueceu o que foi feito com ela? Não, certamente que não. Não implica necessariamente nisso. Aliás, isso é errado, totalmente equivocado. Por quê? A pessoa perdoa o agressor, perdoa um outro ser, mas não necessariamente a pessoa vai esquecer o ato, né? Quando o ato exige punição, deve haver punição. Há o perdão, liberação da pessoa, mas há a cobrança da dívida. Por exemplo, em um caso de algo grave contra a pessoa, não é? A pessoa sofreu um abuso, foi abusada. Ela libera perdão por uma questão de consciência com Deus e com a questão de consciência com ela mesma, para que ela viva bem. Mas, em contrapartida, ela vai acionar a justiça para cobrar aquela pessoa é responsável pelo que ela fez. Então, o perdão não justifica, não libera o ato, a não ser que tenha as duas coisas, o perdão e a remissão. Né? Como no caso, alguns casos na Bíblia, onde há o perdão e há o pagamento da dívida. Jesus nos perdoou, mas Ele fez mais do que isso. Além de Ele nos perdoar, Ele pagou as nossas dívidas. Então, Ele perdoou e quitou as dívidas. E as pessoas confundem isso. São duas coisas diferentes. O perdão, né? Vou perdoar a pessoa. Agora, o ato, o fato, né? Aquilo tem que ser responsabilizado. Agora, doutora Sirene, dentro de um relacionamento do casamento, o fato de perdoar, mas se a pessoa perdoa, só que ela não se esquece daquilo, aquilo pode ser um problema? Não necessariamente. Pegando o gancho do que foi falado, por exemplo, nós podemos ilustrar isso como quando a pessoa ela se machuca, então ela pode ter um corte, ela vai no médico e cuida daquela ferida, aquela ferida cicatriza. Então aquilo que provocou aquela situação, com certeza gerou dor, sofrimento. Mas foi curado, então a pessoa pode olhar para aquela ferida, olhar uma ferida no braço, num determinado lugar, se lembrar que aquilo ocorreu. Mas você olha para aquilo sem dor, sem sofrimento. Então, o perdão, na verdade, o perdão, ou o fato, como foi falado, de se perdoar, quando você consegue olhar, não é não se lembrar, é se lembrar do que aconteceu, mas sem dor. Se há dor e sofrimento, podemos ilustrar também com ferimento. Então, se no ferimento existe uma dor, se existe dor, então aquilo não foi curado, não foi liberado, não foi perdoado. No conceito espiritual, pastor, por exemplo, quando eu repreendo aquele perdão para mim, eu tenho que liberar o perdão e acabo não fazendo. Isso pode trazer uma consequência para mim? Certamente. Quando eu não perdoo, quando eu retenho o perdão, por algum motivo, eu passo a me sentir culpado, porque eu tenho a consciência de que preciso perdoar. A palavra de Deus ensina que devemos perdoar. E no momento em que eu retenho isso, eu passo a me sentir culpado. E em me sentindo culpado, eu vou abrir brechas para doenças oportunistas ou até para o inferno atacar a vida, a minha própria vida. Então, a falta de perdão, ele vai gerar culpa. E a culpa vai abrir brecha no mundo espiritual para todo tipo de ataques. Defina brecha no mundo espiritual para a gente. A pessoa que não consegue perdoar, fica amargurada, ressentida, guarda aquilo no coração, toda vez que ela pensa naquela situação, ela sente novamente aquela situação. Ela fica ressentida, ela fica magoada, e não consegue perdoar. Ela continua convivendo com aquele problema. O que acontece? No mundo espiritual, existem espíritos especialistas em cada área. Quando a pessoa tem um problema desse,
Isso é chamado de brecha. Essa é uma porta por onde o mundo espiritual atua. A pessoa está com um problema de falta de perdão, aí vem um espírito de ira, vem um espírito de raiva e entra naquela pessoa, ou aumenta, intensifica aquele fato. Então a pessoa acabou abrindo uma brecha por onde o inimigo entra. A palavra diz, sem causa a maldição não pega. Então houve uma causa natural, a falta do perdão. Consequente, sentimento de culpa, que abriu uma brecha para ser punido. E aí entra os espíritos. Doutora Sirene, essa questão dentro do relacionamento, um casamento, tem muita gente que ela passa por cima de uma traição, ou de uma agressão física, ou de uma agressão psicológica, de um xingamento, de uma briga, que muitas vezes pode ter machucado ela. E tem pessoas que simplesmente falam, não, eu já passei por cima disso. Mas aquilo ali, na realidade, ainda machuca ela. Ela coloca para a sociedade e para o seu companheiro que aquilo está resolvido, que não tem problema, mas aquilo ali ainda traz dor para ela. Ela não colocou isso para fora. Isso pode trazer problema para o relacionamento? Com certeza. Então veja que aquilo que você colocou aí, olha, passou por cima. Então passar por cima não significa resolver. Você pode passar por cima e manter aquilo ali próximo, manter a dor, a ferida. E se ela não é tratada, ela vai surgir, a consequência disso vai aparecer em alguma instância. Então veja que se uma traição, uma situação de agressão física, verbal, seja o que for, se essa situação ela for tratada adequadamente, ela vai funcionar como esse machucado que foi falado anteriormente, você vai tocar e até parece assim, sentir como algo até um tanto assim, você percebe que não está, pode ficar mais adormecido, um pouquinho, mas não doído, inflamado. Você percebe que aquilo é algo que cicatrizado. Aquilo é algo que foi resolvido. Então, aí entra é importante que, tanto nos relacionamentos conjugais, como nos relacionamentos entre pai e filho, como um todo, é importante tentar conversar, tentar chegar a uma percepção da dificuldade, do conflito, tentar resolver, colocar os sentimentos e tentar resolver isso. Porque é claro que nessas relações de marido e mulher, de filhos, vão surgir circunstâncias difíceis, situações em que a pessoa pode se sentir ferida por coisas muito menores, que a pessoa ainda pode também produzir ali um ressentimento, algo que pode tomar proporções assim, que altera, que dificulta a relação. Tá certo, então nós temos um telespectador para participar ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Cristiano. Cristiano, fala de onde? Eu falo do setor União. Setor União. Sua pergunta, Cristiano. Pastor, está falando aí sobre o tema perdão, mas eu quero perguntar tanto para a psicóloga como para o pastor presente, até para vocês apresentadores, de que nós falamos em perdão, mas falamos muito também em hipocrisia, né? No sentido assim, eu dou um exemplo. Se algum violentador, estuprador, violentar a filha de um de vocês, e vocês puderem ficar cara a cara com ele, onde do lado está uma arma e do outro está uma rosa. Se você oferecer a rosa, você está dando perdão. E a arma, você poderá executá-lo, né, por ter feito mal a uma filha sua. Nesse sentido, qual das duas opções? Vocês perdoariam e dariam uma flor para ele, sabendo que ele violentou sua filha? Ou vocês exterminariam ele do mundo, para não fazer isso mais com mais filha de ninguém? Olha, pergunta complicada, hein? É uma escolha de cada pessoa, né? Isso é uma questão de escolha. A escolha vai ser sua no momento, e eu espero que isso nunca aconteça com você e nem com ninguém da sua família, mas é uma escolha que você faz. Eu imagino que perdoar é uma escolha que a gente faz, em passar por cima e ser, vamos falar de uma questão bem natural e simples, superior aos problemas. É claro que as dificuldades numa questão dessa de abuso de um filho é algo muito além disso, mas a gente sabe que a questão de violência não gera violência, não adianta nada disso, né? Agora, essa questão de perdoar é uma escolha, não é, pastor? Claro, nós podemos decidir
O perdão é uma questão de decisão. Nós falamos aqui que nós perdoamos a pessoa, não o ato. Um violentador, podemos até liberar perdão e devemos liberar perdão para ele. Porque uma pessoa que violenta uma criança, essa pessoa é completamente doente. E se eu agir com ele da forma que ele agiu para com a minha família, eu vou estar agindo no mesmo nível. Não podemos fazer isso. Vamos liberar o perdão e colocá-lo na cadeia. Ele vai pagar pelo crime dele. É uma questão de, como até o senhor havia falado anteriormente, você perdoar não é você esquecer ou deixar de punir por algo que aconteceu. Isso não quer dizer isso, que a pessoa ela vai ser perdoada e não vai ser punida por nada. Quando a gente se trata de um crime, tem que ser punido de acordo com a lei, e a pessoa que tiver que ser presa vai ser presa, enfim, né? De acordo com cada país, com cada estado. Agora, essa questão de acúmulo de mágoas, de acúmulo de problemas ao longo do casamento, pessoas que não perdoam, é possível fazer com que todos aqueles problemas que foram juntados, foram aglomerados ao longo do relacionamento, sejam perdoados de uma vez e o relacionamento seja salvo, a família seja salva nesse momento? Talvez essa atitude do perdão, sim, porque daí quando você se propõe a construir algo, então você se propõe a acreditar que haverá uma mudança de comportamento, que haverá... É claro que assim, nada é resolvido de uma hora para outra. Um problema ele não se constrói de uma hora para outra, ele também não se resolve de uma hora para outra. Então é o que nós falamos até nos atendimentos a casais, famílias que ocorre no consultório, é que aquilo que foi gerado às vezes ao longo de anos, não significa que você vai resolver também ao longo de anos, não, claro. Você vai ter a possibilidade de digerir aquilo. Então você trabalha algumas coisas significativas hoje, depois você começa a trabalhar outras coisas significativas, porque é o que acontece. Nós percebemos nas relações amorosas, afetivas, onde começa um namoro, por exemplo, nós podemos perceber que as pessoas começam muito elegantes, com muita educação, considerando o romantismo, não é? E começa assim, de repente também com muitas expectativas, algumas muito fora do que é possível, outras assim, excesso de expectativas. Então, quando a pessoa se sente frustrada, ela pode começar a se guardar ressentimento. Então, veja que isso começa, uma leitura que é feita de uma forma errônea. Lá na infância, quando nós somos bastante atendidos pelo papai e a mamãe, então o bebezinho, ele começa a ser, no início da vida, bastante atendido pelo papai e a mamãe. Então ele espera que isso lá no casamento, no namoro, que ele seja também completamente atendido. Lá como ele foi lá, chorou, tem a mamadeira, tem a chupeta. Então essas frustrações, ser adulto significa saber lidar com as frustrações do dia a dia. A senhora fala que isso quer dizer que às vezes esse perdão não é nem por alguma coisa que a outra pessoa fez, são coisas pequenas do dia a dia. É importante, um relacionamento... Um bom relacionamento conjugal, um bom relacionamento entre pais e filhos, você precisa exercer o perdão todos os momentos, toda hora. Por quê? Porque é claro que existe qualquer situaçõezinhas pequenas, adversas, que podem ocorrer no dia a dia, em que você pode pontuar, dizer, olha, eu não gostei da maneira como foi falado, vamos tentar falar de outra forma, sugerir de uma forma elegante. O que acontece é que depois que as pessoas se casam, elas começam a ter uma exigência, e essa exigência é que vai causando essas enormes feridas. Então é possível sim, a pessoa pode começar a construir um relacionamento. Eu não vi até hoje, eu conheço excelentes casamentos, casamento perfeito não existe, existem maravilhosos, muito bons, excelentes casamentos, mas casamentos que foram construídos, que tem a disposição de construir um bom relacionamento e o outro também tem a disposição de construir um bom relacionamento. Da mesma forma que eu vejo muito relacionamento entre pai e filho também assim, onde houve esse desejo de construir um excelente relacionamento. Então, aí é importante lembrar né? que a forma do ceder, a forma de colocar de uma maneira elegante. Se as pessoas colocarem o tom de voz, são esses pequenos detalhes que vão gerando mágoas, feridas lá. A gente começou a falar aqui a respeito de coisas assim, maiores, né?
Mas se nós falarmos de coisas pequenas que acontecem nos relacionamentos do dia a dia, que vão gerando toda aquela montanha de falta de perdão, dificuldade. Tá ótimo, muito obrigada a presença de vocês, foi ótimo. Vamos conversar mais vezes até sobre esse assunto e outros. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, Muito professor. obrigado. Ok, o Sociedade Questão volta já já trazendo música bonita para você no próximo bloco. Não sai daí. Sociedade Questão de volta, convidando você para ligar e daqui a pouquinho o sorteio, hein? 84010508, participe com a gente. A falta de amor no casamento pode levar à traição? Sim ou não? Valendo para você um tablet de 16 GB. Daqui a pouco tem para você esse sorteio, 84010508. E pelo e-mail sociedadequestão@redefonte.com você também participa. E agora, Mariana, música boa, né? A gente tinha contado com a presença dela uma vez aqui, mas ela teve um acidente, não pôde estar. Aí o Luiz Chafim prometeu que ela ia vir. Maria Eugênia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, que bom, que bom. Essa dívida é boa. É ótimo. Prazer tê-la mais uma vez aqui, que é sempre legal ouvir sua voz, ouvir suas músicas, ter vocês aqui, viu? Contar as novidades, né? Pois é verdade. Eu ia vir aqui para divulgar um show que eu estava fazendo no Arraiado do Cerrado. Pois é, eu não pude dançar porque aconteceu um acidentezinho no meu pé e tal, aquela coisa toda, mas foi tão bom, mesmo assim, que a gente resolveu fazer um novo show. Agora sim, Forró Agarradinho, Maria Eugênia, no dia 20 de julho, no Teatro SESI. Ah, legal. É um show bem diferente, já estou aproveitando para anunciar aqui, para fazer propaganda, que é um show que eu estou super entusiasmada, primeiro dividindo com pessoas que eu gosto muito, né, Luiz Augusto e Walter Carvalho, e é o meu primeiro show dançante, assim. Mas o pé vai estar bom, né? O pé vai estar bom, vai estar preparado, estou até escondendo. Aí eu vou dançar, vai ser um show bem diferente mesmo. Há tempos que eu quero... a gente prova muito isso com o Sol do Brasil, que a música brasileira não é só aquela música assim, sonolenta, que você pode também se divertir, dançar, né, falando coisas boas e tendo uma estrutura musical bacana. Vamos ouvir uma então? Vamos lá? Vamos lá. Eita que tá bonito. Agora, peraí. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Seu festeiro me permita que eu lhe faça a louvação. Bendita a vossa casa e a família do patrão. E aos amigos presentes mostro minha gratidão, cantando com alegria o que vem do coração. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Fale no fole sanfoneiro, que eu respondo na zabumba. Se o triângulo é ligeiro, o pandeiro faz que zumba. E se é de vosso gosto, Deus recebe com carinho. Abençoe Nosso Senhor, o forró agarradinho. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Eita que tá bonito, eita que tá decente. Pro forró agarradinho, de todo lado vem gente. Que estilo bom, Mariana.
Juliana, gostou? Bom demais. Dia 20, né? Dia 20 de julho. Dia 20 de julho. No Teatro SESI, ali ao lado do Ferreira Pacheco, no Santa Genoveva. Forró Garradinho e Maria Eugênia. Isso. Essa primeira música é a música que é mais conhecida deles, que tocou na novela. É verdade. Agora eu tava olhando aqui, o que é essa revista? É uma revista mesmo? É uma revista. Mostra aqui para mim, Daniel. Aqui? É um material de divulgação que uma empresa chamada Trovari, com quem a gente está trabalhando lá em São Paulo, fez para a gente, comemorativo dos meus 20 anos de carreira. Meu primeiro disco foi lançado em 92, desde então eu me dedico só à aqui minha tem a carreira, história, né? vivo disso, está toda a minha história. Assim, quer dizer, não dá para resumir tanto, né? Maria Eugênia, Alma Brasileira, está citando lá na capa. Alma Brasileira. É uma definição que eles estão usando muito em São Paulo isso, porque é um pouco o que de repente para mim foi difícil a vida inteira, que é uma indefinição, vamos dizer assim, né? Que as pessoas precisam ser muito definidas, rotuladas. O que você canta? É samba? Não sei o quê? É sertanejo? Eu sempre tive uma dificuldade. A gente faz de tudo. Desde o primeiro disco, eu faço compositores goianos, inclusive, que não são conhecidos. Aí muita gente vê só os programas daqui regionais, acha que eu só canto isso. Muita gente me conhece de um trabalho chamado Solo Brasil, que são os clássicos da música popular brasileira. Aí as pessoas que me conhecem só desse trabalho acham que eu faço só samba. Faz de tudo um pouco. O samba me diz. O samba me diz. O samba me diz é um disco que repercutiu muito no Rio, então muita gente acha que eu canto só samba. E ficou lindo esse CD, né? Ai, que bom que você gostou, lindo. Mariana. Eu gostei muito. Ficou muito bonito. Ele foi gravado lá? Não, foi aqui mesmo, né? Foi gravado aqui com a minha banda. Foi, né? É o primeiro filho? O quê? O Samba Me Diz? Nossa, não, meu primeiro disco foi em 92. Não, de samba foi o primeiro, não? Tem. De samba é o primeiro CD. De samba é o primeiro, né? De samba é o primeiro. De samba é o primeiro. Mas assim, se não me engano, o Samba Me Diz é o 10º. Mas só de samba. Na realidade, assim, a primeira música que foi tocada, a primeira música foi a Novilha, aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiás. Mas uma música muito tocada nas rádios foi Parece, que é uma bossa nova. Parece alegria o que ouço na minha. Essa música é linda demais. Então, já era. Nossa, essa música é muito linda. É um estilo que me marcou muito também. A gente pode ouvir ela? Claro, então, por que não? Parece alegria o que ouço na minha voz. Parece que essa chegou pra ficar. Parece mentira, ninguém é mais feliz que eu. Parece tão bom você gosta de mim. Olha o meu peito, ainda é sua casa. Merece reparos pra você voltar, pois tudo estava tão abandonado, o teto e o piso empenados, paredes quebradas sem cor. E aí vai. Bonita, né, João Canteiro? Essa música é do meu primeiro disco, de 92. De 92. Pois é, eu estava olhando aqui, que tem a capa de todos os CDs aqui? Tem a capa de todos os CDs, todos. A gente vai 92, 94, Dois Gumes, 96, Pindorama, aí 97... 98, Jeito de Olhar. Não, mas antes disso eu já comecei Noite Goiana. Teve os projetos. Obrigada. Tem que 98 de setembro apresenta 5 shows na Expo 98. Sim, em 98 eu começo as apresentações no exterior. Em 98 eu fiz 5 shows na Expo Lisboa, depois em Barcelona. Depois eu já comecei o trabalho com Solo Brasil, que a gente percorreu 20 países até
2009, onde a gente gravou o DVD em uma turnê em Portugal e na África, que deve estar sendo lançado agora esse semestre. Enfim, muitas coisas, né? Pois é. Muitas coisas no Itamaraty, as condecorações que eu ganhei por esse trabalho. Esse ano, então, teve muita coisa para comemorar. Os meus mais dois recentes trabalhos, tanto Viver e Sorrir, que esse aqui que eu gravei para um grupo de empresários em São Paulo, o Viver e Sorrir e o DVD Coisa Musical, foram ambos pré-selecionados pelo prêmio da Música Brasileira. Esse daqui é o CD, né? Esse daqui é o DVD. Viver e Sorrir, e esse é o DVD. Enfim, isso é uma grande conquista já, sabe, Mariana? Porque aqui em Goiás as coisas são muito difíceis. A gente luta contra tudo e contra todos. Assim, a gente não tem nem uma força grande de um nome de um estado cultural ou de um governo que apoia sistematicamente o que é feito aqui. A gente não tem o apoio de uma grana forte, né? Eles têm para outras coisas. Pois é. Né? Tem uma nuvem negra aqui que tudo enfim. Mas a gente não tem uma força grande de um bairrismo, como, por exemplo, os nordestinos têm, de se colocar em primeiro lugar nas festas deles, né? Aqui a gente está sempre... a gente sempre é nivelado, assim. Você pode ter 20 anos de carreira, prêmios, não sei o quê, que você é sempre igual a todo mundo. Então, quando você... por exemplo, Luiz Augusto e a Mauri foram à final. Então, as coisas boas não são faladas aqui. É verdade. Então, essas conquistas dos artistas nossas, a gente tem que comemorar muito, que é muito com a força do talento mesmo, Pois que há porque muita ignorância. Porque muita gente, igual você falou, para Lisboa e outros países da África, e muita gente não conhece né? Não sabe disso, né? Mariana, é muito mais fácil você mostrar seu trabalho às vezes fora do que aqui. Infelizmente. Essa que é verdade. Hoje eu tô com vontade de falar. Então, mais daqui a pouco. E a gente vai pro sorteio, o pessoal ligou para ganhar o tablet. Vamos ver quem levou para casa? Vamos, Mariana. Agora, para você que ligou e participou do Sociedade de Questão valendo um tablet de 16 GB, põe na tela aí, olha só, o pessoal já está concorrendo. A partir de agora pode ser você que leva esse tablet. Olha lá, vamos lá, 628453, final do telefone é o 52. Olha só, a produção vai entrar em contato com você, está aí na tua tela o telefone. Você acaba de ganhar, então, um tablet de 16 GB no Sociedade de Questão de hoje. Parabéns para você. Vamos falar mais desse DVD? Onde foi gravado? Esse DVD, esse é meu segundo DVD. O primeiro DVD teve uma repercussão muito legal. Foi o primeiro DVD independente que passou no Canal Brasil. Abriu várias portas, inclusive para outras pessoas daqui. Foi o DVD do Tom Cruise passou no Canal Brasil. O DVD do Pádua passou no Canal Brasil. Depois teve toda a história na novela. Me chamaram para o programa do Som Brasil, em homenagem a Chico Buarque, por causa de uma música gravada nesse DVD. Então, o primeiro DVD foi muito legal. E como é que poderia gravar um segundo DVD com música na novela, com um monte de coisa? Teve um monte de responsabilidades, né? É verdade. Porque o primeiro DVD, por exemplo, os extras do primeiro DVD. Um foi gravado em Marrakech e outro em Paris. 2 clipes. Nossa. E a primeira parte toda é um show completamente ao vivo, que poucas pessoas fazem isso, porque muita coisa é gravada, pré-gravada antes no estúdio, né? Então, o segundo DVD eu tinha uma responsabilidade enorme. A primeira parte foi gravada um show normal, num teatro lindo daqui, Teatro Basileu França, que foi muito legal. E uma segunda parte toda gravada, cada música gravada num ponto da cidade de Goiás e com convidado especial. Um acústico, geralmente com 3, 4 músicos e com convidados especiais. Então, nesse segundo DVD eu tenho algumas músicas sozinha também, mas no segundo DVD eu tenho Pádua, Tom Cruise, Luiz Augusto e a Mauri, João Caetano, Marcos Nimiritter, Fernando Pirillo. Só gente boa. Só, foi muito legal, assim. E foram pré-selecionados para o Prêmio de Música Brasileira 36 DVDs. E meu DVD tá entre esses 36 DVDs. E 3 artistas tinham mais de um trabalho. Assim, acho que era
Xuxa, Maria Gadu e eu, porque eu passei... Não, mas Xuxa só para baixinhos. Não, mas 117. Pois é. Tinha uma coisa assim 2044, nem sei se foi né? exatamente Xuxa, talvez, não sei se foi Paula Fernandes, uma coisa assim, só artistas fortes, repercussão maior, com uma repercussão bem maior. Então isso já foi um prêmio enorme. Com certeza. Você ir com um CD ou DVD, porque eu mandei os dois, falei assim, bom, vai passar algum. E os dois passaram e concorreram, eu fiquei bastante feliz, assim, porque é o prêmio mais importante da música brasileira. E a gente fica feliz também, principalmente todos os goianienses, eu particularmente, porque gosto muito do seu trabalho. Obrigada, do trabalho Mariana. do Luiz, mas muito mesmo. A gente se orgulha disso. Parece que eu estou reclamando, não estou reclamando do público. Não, é porque os artistas precisam de um incentivo maior, até para que as pessoas tenham a oportunidade de poder ver, poder ouvir, né? Exatamente. A gente está com o horário apertadinho, mas a gente vai... vamos encontrar mais vezes aqui, vamos tá? sim, vamos tá? sim. Vamos deixar o telefone de contato pro pessoal, pra gente ir. O telefone da Lume Produções é 3204-4647. Mas tem mais a minha página, www.mariaeugenia.com.br, que tem tudo lá, tá bem bonita. Tá ótimo. Mariana? Obrigada, gente. Obrigada, Robson. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Boa noite para você de casa. E olha só, Sociedade Questão volta na segunda-feira com prêmios todas as segundas-feiras para você. Não sai daí, um abraço. Uma ótima semana para você. A gente volta na semana que vem e a gente termina com música, é claro, Maria Eugênia, para você. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder e cante, que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser e cante, que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Que nada muda se você não mudar. Nada muda se você não mudar.